Difícil ligar o microfone. Bom dia a todos. Gostaria de manifestar a minha satisfação por estar neste momento aqui para apresentar esta comunicação, que é um estudo feito na base de entrevistas feitas por Jéssica Ivo, que é uma das coautoras que aparece aqui, e com a colaboração do professor Armindo Tambo, a doutora Emília e a doutora Eva Campbell. O município da Beira, desde 2013, passou a ser governado por partido da oposição, e este cenário de governação por um partido de oposição desperta algum interesse em tentarmos perceber a relação que possa existir entre os órgãos do poder local e os órgãos locais do Estado, que neste caso estariam, por assim dizer, ligados logicamente ao governo central, tendo em conta a organização do Estado moçambicano. Pretende-se analisar então a convivência entre o governo provincial e o governo municipal e o governo provincial no exercício das suas funções na cidade da Beira, e não analisamos este problema, esta situação na cidade de Climane, porque pensamos que Beira tinha uma longa experiência neste sentido em relação a Climane, que nesse caso é a mesma situação. A existência constitucional de autarquias locais e o reconhecimento da sua autonomia face ao poder central fazem parte da essência da democracia. É uma concepção de Amaral neste sentido. Este estudo remete-nos à relação entre a desconcentração e descentralização em Moçambique, tendo em conta que o processo de descentralização no país dá aso à existência dos poderes locais do Estado, enquanto a descentralização dá aso à existência dos governos municipais. Entretanto, os dois processos são processos de devolução do poder central ao poder local. Os órgãos locais do Estado coordenam os seus planos, programas, projetos e ações com os órgãos das autarquias locais. É uma concepção que é tirada da lei. E, entretanto, a Constituição da República de Moçambique avança que o Estado moçambicano é unitário e respeita na sua organização os princípios da autonomia das autarquias locais. Verifica-se alguma falta de clareza com relação ao nível institucional sobre os mecanismos pelos quais o Estado e as autarquias locais devem coordenar e articular as suas atividades. É importante também referir que os órgãos locais do Estado coordenam os seus programas, projetos e ações com os órgãos das autarquias locais, compreendidas no território respectivo, visando a realização harmoniosa das suas atribuições e competências como a lei preconiza.
a República... Desculpe. Este posicionamento levou-nos a questionar sobre a existência ou não da coordenação política entre a autarquia local e o governo provincial no município da Beira. Ou seja, considerando este cenário de o município ser governado por um partido que não seja o partido no poder e que o governo provincial seja o governo que vem dos órgãos centrais, haverá ou não coordenação nas atividades entre os órgãos do município e os órgãos do poder provincial. Em relação à metodologia, para este presente trabalho, utilizou-se a pesquisa qualitativa, tendo em conta que se procurou compreender um fenômeno de caráter social, e a coleta de dados baseou-se na pesquisa bibliográfica, mas também a pesquisa na base da entrevista, que foi, nesse caso, orientada dentro do município da Beira. O universo de estudo nesse caso, no universo de estudo foram considerados todos os trabalhadores do Conselho Municipal e do Governo Provincial. Entretanto, uma vez que nem todos se predispuseram a poderem dar os dados, consideramos, nesse caso, que a amostra foi por acessibilidade, tendo apenas 4 deles dado a informação, o que, neste caso, remete-nos a alguma dificuldade, porque foram 3 do Conselho Municipal e um só do Governo Provincial que deram as informações. Ora, para a validação dos resultados, tivemos que considerar os dados colhidos na bibliografia consultada e também na informação colhida a partir das entrevistas. Alguns autores explicam que a falta de especificação de áreas e atividades a desempenhar entre os órgãos locais, órgãos do poder local e os órgãos do governo, isto torna mais fácil a existência de coordenação entre esses 2 órgãos. Para certos autores, como Nhambire, há uma fraca capacidade coordenativa entre estes 2 órgãos em Moçambique. Porém, para autores como Adamoleku, a falta de especificação existe uma falta de entendimento entre esses dois órgãos, nomeadamente os órgãos locais e os órgãos do poder central, representado a partir das províncias. Os nossos entrevistados tenderam, os que vêm da parte do Conselho Municipal, a explicar que não existe a coordenação entre os órgãos do Conselho Municipal e os órgãos do Governo Provincial, porque o Governo Provincial tem estado a dificultar as atuações do Conselho Municipal, e o que existe
é apenas uma relação de coordenação. Entretanto, os membros, o único membro do governo provincial entrevistado aponta que o município tem uma posição que considera o Conselho Municipal como um órgão independente do Estado. Entretanto, na visão do representante do governo provincial, o município não é um órgão independente, porque insere-se dentro de um Estado com regras e que a partir daí deve obedecer às regras que estão plasmadas no próprio Estado. O nosso estudo permitiu compreender que os espaços e oportunidades de coordenação entre ambos são reduzidos, ou seja, existe uma fraca coordenação entre o governo municipal e o governo provincial. E a convivência entre o governo municipal e provincial na cidade da Beira, neste caso, caracteriza-se como não sendo uma convivência saudável para gerar políticas públicas ou permitir a implementação saudável das políticas públicas concebidas. A autarquia não dispõe de um nível suficiente de recursos e depende de um financiamento estatal. E este financiamento estatal é plasmado na lei e os nossos entrevistados mostraram que existe alguma reticência na alocação desses fundos que são plasmados por lei. A existência de um controle do Estado sobre as autarquias locais através dos órgãos tutelares também foi constatada neste estudo. Como dizia anteriormente, existe uma restrita autonomia municipal se considerar a classificação da autonomia municipal dada por Amaral. Constatamos também que existe uma recentralização das funções municipais, sobretudo quando estudamos a questão de alocação de algumas atribuições do governo central ao governo municipal. Por exemplo, os serviços de educação e de saúde, embora esta lei seja antiga. E pela vossa atenção, muito obrigado.